paz do Senhor. Agora nós vamos entrevistar uma convidada muito especial. Eu sou até suspeita para falar, porque ela é minha tia do coração, é minha mentora, eu considero ela minha mentora, um exemplo de serviço, de ministério, um exemplo de mulher. E hoje ela deu-nos o prazer de estar aqui ministrando para as crianças, para os pais, para toda a igreja. E eu quero perguntar para ela, tia Sueli, que é uma mulher extraordinária, que Deus tem usado grandemente no seu serviço, no seu reino. Ela que é secretária executiva da SEDAC, Serviço de Evangelização de Pré-Adolescentes e Crianças no Maranhão. Ela que é escritora, ela que escreve esses materiais maravilhosos da IBF. Inclusive, acabou de lançar o livro, né, A Origem, que foi trabalhado na nossa IBF. E inúmeras realizações, inúmeras coisas que Deus tem usado ela para edificar o seu povo. E nós estamos muito felizes, tia Sueli, de recebê-la. Você que é de casa. Eu quero perguntar como é que a senhora se sente voltando aqui à sua casa, podendo ministrar para essas crianças, que agora os líderes dessas crianças já foram as crianças que a senhora ajudou a discipular. Qual é o sentimento? Qual é... O que a senhora sente quando a senhora tem essa oportunidade? Deus lhe proporciona isso. É uma mistura de alegria com um senso extremo de responsabilidade. Alegria porque a Assembleia de Deus está fazendo 80 anos. A Assembleia de Deus em Caxias sempre foi uma igreja muito atuante. E eu lembro... Eu, criança, participando do Jardim de Deus, mas não tinha um ministério infantil. Esse ministério infantil, ele foi organizado em 1990. Então, são 34 anos. Então, é uma mistura de muita alegria, com um senso de grande responsabilidade. E isso causa um certo temor. Um temor que é uma mistura de... compreensão do reino, do nosso papel no reino, e ao mesmo tempo uma certa tristeza, porque a gente sabe que não está fazendo tudo que precisa ser feito. Então, temos agora 80 anos. E o que vai acontecer depois? O problema não é ter sucesso. O problema é o que fazer depois do sucesso. O que fazer quando a gente é grande. Hoje a Assembleia de Deus em Caxias é uma igreja muito grande. E nós temos uma geração de meninos e meninas que precisam entender o valor dessa igreja, que precisam entender a sua identidade denominacional e a sua identidade em Cristo. E como assembleanos nós estamos perdidos. Nós estamos Estamos transicionando uma visão de usos e costumes, até do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Está mudando. E eu fico sempre me perguntando, o que será se essa geração que aí está não amar a presença de Deus, não buscar o Espírito Santo, não valorizar a nossa história, a nossa identidade assembleiana. E quando eu digo assembleia, não é só a instituição, a denominação, mas é o Pentecoste. Porque o que nos diferencia é o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Sem ele a gente não é igreja. É verdade. Então, assim, é alegria, responsabilidade, consciência de que não estou fazendo tudo que precisa ser feito. E ao mesmo tempo, oração de pedir ao Senhor, levanta mais gente. Com a visão do reino. Não, Gil, a visão do ministério infantil, do entretenimento, da boneca, do show, do espetáculo. Não. Isso o mundo faz e faz melhor que nós. Mas o ministério infantil que diz... Eu vou ensinar, eu vou inculcar, eu vou ser chato. Até que a palavra entre, eu não paro. Então eu acredito que esse é o grande desafio. Não só da Assembleia de Deus em Caxias,
mas da Assembleia de Deus no mundo. E especialmente a Assembleia de Deus Nordestina, que tem uma identidade muito forte, muito arraigada. Então, quando eu peço, por exemplo, as crianças levantarem a mão, quem é batizado com o Espírito Santo? E poucas crianças levantam, eu fico extremamente preocupada. E acredito que esse deve ser o nosso rumo. Buscar chamar as crianças à comunhão com o Espírito Santo, esse relacionamento. Então é uma comemoração misturada com reflexão, com compromisso e temor. Eu temo. Eu sei que eu não devo temer, porque a obra é do Senhor, mas eu temo por nós líderes, se nós estamos correspondendo à exigência deste tempo. Tia Celi, diante de tudo que a senhora falou, qual o papel da família e das lideranças nesse ministério infantil, nessa busca por mais de Deus, nesse novo tempo de grandes desafios, esse tempo que nós estamos vivendo, essa geração que está crescendo agora, cercado de um mundo assim tão conturbado, tão cheio de opções, de influências. Qual seria assim, o primeiro passo que nós, enquanto igreja, devemos tomar na conscientização, no inculcamento do evangelho nessas crianças? Nós estamos vivendo a era das distrações. Pensa, Gil, um dia a igreja já foi atacada por leões. Um dia a igreja já foi atacada por Nero, tocou fogo em crentes e iluminou Roma com tochas humanas. A igreja já foi atacada por governos, continua sendo atacada. Mas nada disso balançou a igreja. Ao contrário, fortaleceu. O inimigo entendeu isso. E hoje ele não luta de frente, hoje é pelas beiradas. Hoje não é te massacrando pela tua fé, é te dando outras coisas para que você creia. É tirando do centro da vontade de Deus. A geração Alfa, que é o pessoal que nasceu de 2010 para cá, é a geração que já nasceu na era digital, são naturais da era digital. E eles têm nas telas a sua grande fuga, sua grande expectativa. Isso. Então não existe mais a proteção geográfica, que o pai diz assim, você fica aqui, você não vai para ali. Não existe mais, porque não existe mais esse espaço físico. Hoje ele é irrelevante em relação ao espaço virtual. Então, qual é a principal tarefa dos pais? Eu diria que a primeira é revitalizar a paternidade e a maternidade à luz da Bíblia. Porque nós perdemos isso. Então, o pai não quer disciplinar. Quando eu digo disciplinar, não estou falando nem de castigo, né? A Bíblia diz que disciplina é ensino mais correção. Mas os pais não querem nem o ensinar, tampouco o corrigir. Porque os pais querem ser amigos dos filhos. A Bíblia nunca disse que o pai tinha que ser amigo, ela disse que tinha que ser pai. Autoridade, ensino, proteção, guia, mentoria, correção. É diferente. Esse não é o papel do amigo, esse é o papel do pai, da mãe. Então, acho que a primeira coisa é voltar a pensar a maternidade e a paternidade à luz da Bíblia. Segunda coisa, entender que nenhuma ciência não está nem aos pés do conhecimento de Deus
Quem fez? Quem nos fez? Deus. Quem entende da nossa mente, de como funciona a nossa mente? Deus. Mas quem é hoje a autoridade na mente, comportamento? A psicologia. Então, eu sou contra a psicologia? Claro que não. Porque todo conhecimento, ele tem a sua fonte primeira em Deus. Porque Deus deu inteligência ao homem. Então, esse conhecimento, querendo o homem admitir ou não, ele vem de Deus. A forma como o homem usa, aí nem sempre é de Deus. Então, a psicologia está aí, ela tem o seu espaço. Mas ela não pode ter mais autoridade do que a Bíblia. Eu não estou falando mal da psicologia. Estou dizendo que nós demos à psicologia um status que ela não tem. A primeira coisa a gente tem que pensar a maternidade, a paternidade à luz da Bíblia. Em segundo lugar, nós temos que entender o papel da psicologia e o papel da Bíblia na educação dos nossos filhos. Então, toda vez que algo entra em conflito com a palavra, eu não tenho nem que pensar em quem eu vou seguir a palavra. E a terceira coisa é que nós precisamos, como pais, eu sou mãe, tenho 2 filhos, o meu filho mais velho já vai fazer 30. Nós precisamos entender como pais que não temos como determinar o resultado do nosso ensino. O que nos foi dito para fazer foi ensinar. Quem vai operar sobre o ensino ministrado é o Espírito Santo. Mas tem o livre-arbítrio dos filhos, que podem querer ou não. Então, como é que eu posso saber se vai dar certo? Não posso. Eu só tenho que obedecer. Obedecer a palavra, ensinando com diligência. Porque os pais também pensam assim, levei para EBD, está resolvido. Não. Levar para EBD é uma das estratégias. Nem é a maior, nem é a mais importante. É verdade. A maior e a mais importante é o ensino em casa. E o levar para a igreja, ele é de extrema importância, mas fica ofuscado se eu só vivo a minha fé na igreja. Se eu não vivo a minha fé em casa, meu filho vai entender, mais dia menos dia, que eu não vivo a fé. Eu penso, eu digo, mas eu não vivo. Então, eu diria hoje que para os pais, como eu sou mãe também, que a coisa mais importante que um pai deve preservar é o testemunho diante dos seus filhos. Paulo disse, seja uma testemunha entre os fiéis. Ou seja, testemunhar de Cristo para quem mora do outro lado da cidade é fácil. Agora, testemunhar de Cristo para quem mora no mesmo teto que eu é difícil. E os pais foram chamados para esse ministério. Testemunhar de Cristo entre os seus. Isso significa que eu tenho que viver conforme Cristo. No café, no almoço, no jantar, varrendo a casa, ensinando a lição, trocando a fralda, lavando roupa, cuidando do esposo. Nós não estamos mais conectados a essa forma de vida, pensar o tempo inteiro em Jesus. Eu acredito que esse seja o grande desafio da família, é voltar a pensar que Deus está em todos os momentos da minha vivência. Viver uma vida santa. E eu preciso viver isso para que os meus... Primeiro, para agradar a Deus. Isso. Segundo, para ter paz comigo mesma, com Cristo. E terceiro, para os meus filhos olharem para mim e dizerem assim, eu posso até não seguir, mas a minha mãe é, o meu pai é, eles me ensinaram. O destino da semente plantada. Mas o nosso sucesso está em obedecer e plantar. Nós tínhamos perguntas aqui dos internautas, mas elas já foram respondidas nas falas da tia Sueli. E agora nós vamos para um jogo bem interessante, muito legal, que é o bate-bola jogo rápido. Tia Sueli, eu vou dizer uma palavra e a senhora vai falar a primeira palavra que vem à sua mente. Então vamos lá. Propósito.
viver o propósito. Esperança. Ver o ministério infantil cada vez mais comprometido com o ensino da palavra. Missão. Fazer as 3 coisas que eu entendo que fui chamada para fazer. Escrever, treinar pessoas e mentorear meninos. Amor. Jesus. Família. Meus 2 filhos, Nicolas e Natanael. Deus. O que eu não mereço. E que tenho o privilégio de ter diariamente nessa amizade, comunhão. Deus me deixa sempre sem palavras. Muito obrigada, tia. Foi maravilhoso. Deus continue abençoando. Eu queria deixar um recado para as crianças. A gente sempre diz, olha, Deus vai usar você, estude, venha para a EBD, cante no conjunto infantil e participe. E isso parece coisa muito distante para a gente. Mas eu tenho aprendido com o Senhor que Ele está acelerando. A Bíblia diz, se o Senhor não tornar breve os dias, muita gente, se fosse possível, até se perderia. Então eu queria dizer para você que é criança e que pode entender a minha linguagem agora. Deus continua falando com crianças. E quando você ouvir aquela voz na sua mente, no seu coração, aquela voz que te acelera, que te enche, te chamando, te convocando, te dando sonhos, não duvide, Deus fala com crianças. E neste tempo, Deus está à procura de crianças que queiram ouvi-lo. Nessa noite, eu tive o grande privilégio de ouvir isso da parte do Espírito Santo. O Senhor está procurando crianças que queiram ouvi-lo. Samuel ouviu e mudou a vida de uma geração. Verdade. E eu tenho certeza que se você ouvir, se você der lugar ao Espírito Santo, o Senhor Deus vai fazer coisas grandes por meio da sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou fruto de milagre. Meus pais não tinham filhos. Com 8 anos de casados, sem ter filhos, eles oraram, pediram a Deus. Deus criou muitas situações para que eu nascesse. Minha mãe era uma professora que só tinha até a 5ª série. Ensinava na zona rural. Eu estudei numa escola da alfabetização a 4ª série, que cada banco era uma série, era todo mundo misturado, numa escola de palha, de parede só a metade. Meu pai, um lavrador. E hoje, quando eu estou nos aviões de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro, eu fico me perguntando, Senhor, por que o Senhor não me mostrou isso? Por que eu precisei crer? E o Senhor me disse, eu não te mostrei, porque você precisava crer e caminhar crendo. Então você, criança, não importa onde você está, se você é de uma casa rica, se você é de uma família pobre, se seus pais são importantes, se seus pais não são pessoas importantes na sociedade, Deus sabe onde você mora, onde você dorme, os seus sonhos, as suas necessidades. Ele está procurando crianças simplesmente que queiram ouvir a voz dele.
todo instante é com Ele. Ele constrói. Ele vai construir a sua vida para a glória dele. Então, em nome de Jesus, busque ouvir a voz do Senhor. E quando ela falar com você, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ainda que você não entenda, diga só, Senhor, faz conforme a tua vontade. Foi isso que Maria disse. Ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Que você possa dizer isso. Não tenha medo. Não importa onde você está, nem o que você tem ou deixa de ter. Se você ouvir a voz do Senhor, se você responder a voz do Senhor, se você se colocar à disposição do Senhor, Ele vai fazer o que ninguém espera, o que você não crê, Ele vai fazer. Porque Ele tem feito isso comigo. Ele está fazendo com muita gente ao redor do mundo. E Ele quer fazer com você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe esse seu coração. E que você possa estar sensível à sua voz. Essa é a minha oração por você. E é o meu desejo de todo o coração para as crianças da minha igreja, da minha cidade, Caxias do Maranhão. Uma cidade tão amada, uma igreja tão preciosa para a minha história.